Olá, meus queridos. Eu queria trabalhar então com os irmãos nesse momento. Uma passagem que está lá no livro de Levi, né? Mateus, como muitos conhecem, apóstolo Mateus. Está lá no seu capítulo 1. Nós leremos do verso 1 ao 17, que diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, que fora da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Jerobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, muitas pessoas hoje em dia desejam encontrar Cristo, não é verdade? Procura Cristo em tudo que é lugar, às vezes em um bar, às vezes em festas, às vezes com más amizades, com amigos, com sexo, porque na verdade o Jesus que eles procuram é a felicidade, o sentido para a sua vida, corrigir aquele vazio, porque muitas vezes o dia da pessoa é tão preenchido, mas quando ela bota a cabeça no travesseiro à noite, sente aquele vazio. Muita gente com aquele vazio existencial, sentindo a falta de um amor de um pai, a solidão sem a presença de um amigo. E o mundo todo, sem exceção, procura achar Jesus, procura achar um Cristo, procura achar Deus. Às vezes nas diversas religiões que temos, muitos são os caminhos em que as pessoas trilham para encontrar o Salvador, Jesus Cristo, a verdadeira alegria. Muitos não sabem que estão à procura de Cristo, mas estão à procura de alguém que possa suprir aquela falta que ela sente no seu coração. Hoje nós vemos muito isso. Basta a gente pôr o pé para fora de casa que nós conseguimos identificar tais tipos de pessoas. E o livro de Mateus é interessante que ele começa pela genealogia de Cristo. Para que serve a genealogia de Cristo? Não só de Cristo, mas todas as outras genealogias serve para mostrar a linhagem de uma pessoa, para dizer que a pessoa é importante, para dizer que a pessoa é respeitada porque é parente de fulano de tal. No interior é bem assim, né? É Chiquinho de Zezinha, é Francisco de Seu Bento. Até você falando o nome da pessoa, você fala um pouco da genealogia dessa pessoa. E antigamente, para você mostrar que você era uma pessoa poderosa, principalmente quando era da nobreza, reis, sempre era contada a genealogia, porque mostrava os poderosos que te antecederam. Mateus usa da mesma coisa, mas com uma pequena diferença. O apóstolo Mateus ele engloba muito mais do que apenas
uma descendência real de Cristo. Ele contempla muitos outros aspectos na genealogia, como Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo, a autoridade máxima, aquele que veio para salvar todos. E nós vamos entender isso com o decorrer da explanação, né, da exposição dessas passagens. Ora, é interessante lembrar que toda mulher desejava ser mãe do Salvador, né? Quando o homem pecou, que Deus apareceu no jardim e disse para a mulher, olha mulher, disse para a serpente, né, na verdade, dessa mulher vai nascer alguém que vai esmagar sua cabeça. Jesus Cristo, né, é essa pessoa que Deus estava se referindo. E a partir dessa promessa, todas as mulheres da região esperavam, ansiosas, serem mães, porque poderia ser que elas fossem a mãe do Salvador. Logo, quando essas mulheres não conseguiam seu objetivo de ser mãe, eram tidas como amaldiçoadas, como Deus tivesse dado alguma punição para ela, fechado a sua madre, secado o seu útero, amaldiçoada mesmo. E por isso nós percebemos o desespero de grandes mulheres, né? Inclusive a Bíblia relata, em não ser mãe. Eu sei que hoje, nos nossos tempos, nós temos também uma tristeza, né? Quando vemos que alguma mulher que deseja ser mãe não consegue ser mãe, e ela própria aparenta a sua tristeza, mas não é uma tristeza desesperadora como antigamente. Antigamente era a mesma coisa que você sentenciar uma pessoa à morte. Se você não consegue dar filhos, é a mesma coisa que te condenar a uma vida de infelicidade. Porque além de aguardar a promessa do Salvador, o filho também era sustento. Hoje nós temos o contrário, né? Hoje, quanto mais filho, mais despesa. Antigamente não. Quanto mais filho, mais rica era a família, porque era mais mão de obra para trabalhar na lavoura, né? Nas colheitas. E o apóstolo Mateus, ele traz justamente isso, né? A genealogia de Cristo. Por onde veio a linhagem de Cristo? O tão esperado Cristo. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse momento é Jesus, a bênção prometida, né? O tema desse sermão, se fosse para dar um tema, eu daria o tema: quem é o Jesus prometido? Quem é essa pessoa que todos procuram sem saber por quem procura e onde procurar? Quem que é essa pessoa? Quem é esse Jesus? E o apóstolo Mateus nos dá algumas lições. E a primeira é essa: quem é Jesus? Jesus é a bênção prometida. Nós vemos isso lá no versículo 1. Vamos rever? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O apóstolo Mateus traz isso para nós, para mostrar que, olha, Jesus ele veio de Abraão e a promessa está desde Abraão. Ele é o prometido, ele é a nossa bênção. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque Deus viu que a linhagem de Abraão daria em Jesus. E nós só conseguimos ser abençoados, meus irmãos, por causa de Jesus Cristo. Porque bênção não significa bênção apenas materiais. Antes, no Antigo Testamento, Deus tratava com o povo a respeito das bênçãos materiais, para mostrar que Deus estava com ele, para dizer que o povo era próspero por causa de Deus, para mostrar a grandeza de Deus. Deus dava bênçãos materiais. Nós vemos o exemplo de Jó, o exemplo do próprio Abraão, né, Isaac, e todos os grandes homens do Antigo Testamento tinham bênçãos materiais. Porém, em Efésios 1:3, Jesus fala que nós somos abençoados de toda sorte de bênção espiritual, de modo que Deus se revela a nós, ainda que sejamos pobres, ainda que não tenhamos muitos bens, mesmo assim nós conseguimos olhar à nossa volta e ver que fomos abençoados, porque fomos comprados com a salvação eterna. E hoje nós não precisamos temer, ter medo do que pode nos acontecer, porque o nosso futuro, a nossa salvação está assegurada por Cristo. E a maior bênção, a bênção que foi concedida a todas as famílias da terra através de Abraão, vindo dar em Jesus, foi que todas as famílias, por meio de Cristo, foram salvas. E a salvação é o bem mais precioso que alguém poderia conquistar para nós, porque se ninguém conquistasse para nós, se não fosse alguém para conquistar nossa salvação, nós estaríamos perdidos. Porque pelo homem nós não conseguimos ser salvos. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus.
Precisamos de um Salvador, de alguém que interceda por nós, porque por nós mesmos, pelos nossos esforços, nós não conseguimos. Somos falhos, caídos, pecadores, inúteis, imundos, moribundos. Porque sem a presença de Deus é isso que nós somos. Mas eis que veio a bênção. Deus prometeu a Abraão: Abraão, de ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa, ela se cumpre em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que cresce no Filho de Deus não perecesse, mas tenha a vida eterna. E hoje nós somos abençoados, meus irmãos, dessa forma, todas as famílias. A palavra de Deus diz que Jesus veio para os judeus, para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, por causa da promessa que Deus fez lá para Abraão. Hoje nós somos abençoados e nossa família é bendita. Josué, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por causa da promessa que Deus fez a Abraão, Deus enviou Cristo. O Cristo se voluntariou a vir para o mundo, para que pudesse abençoar todas as famílias da terra. E é isso que o apóstolo Mateus ele quer dizer com isso, quando ele cita que Jesus ele é um descendente de Abraão. É porque eles já sabiam, eles estudavam muito a lei de Deus e o Velho Testamento, e sabia que Deus fez uma promessa a Abraão, e a promessa foi cumprida quando Deus esmagou seu próprio filho naquela cruz do Calvário, por mim e por você, para nos dar a salvação eterna e nos livrar da condenação do pecado e do inferno. Hoje não somos mais escravos do pecado. O pecado da nossa vida hoje precisa ser um acidente. Você não é mais refém, porque Jesus te libertou naquela cruz. Ele levou sobre si todas as suas dores, enfermidades e pecados. Ele se fez maldito. A Deus agradou moê-lo por amor a mim e a você. E hoje somos livres porque Jesus, ele é a bênção prometida. O apóstolo Mateus fala mais ainda que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, que reina com autoridade. Vamos ver no versículo 2. Diz assim: Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Perceba, Jesus na Bíblia é chamado de leão da tribo de Judá, porque Jesus descendeu de Judá. E ele é a autoridade máxima sobre todos os reinos, reinos da terra, reino do inferno e reino do céu. Jesus, quando ele morreu, ele foi até a morte e tomou a chave das mãos do diabo e nos fez livres, porque ele é autoridade. Jesus, ele é a autoridade máxima. E não importa o que está acontecendo na sua vida, quem dá a última palavra é ele, porque ele é a autoridade máxima. Não importa qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, se é problema no seu casamento, no seu emprego, na sua família. Jesus, ele está aqui porque ele é a autoridade máxima, e quando ele chega, meus irmãos, ele chega para decidir, porque ele é o leão da tribo de Judá. A figura do leão nos remete justamente isso, a um ser violento. Mas a violência não é de todo ruim. Eu assisti um debate sobre armamento, né? E o especialista em armamento chamado Benê Barbosa, ele falou o seguinte, ele falou: olha, o problema do Brasil e do mundo não é a violência, mas é a criminalidade. Porque se você usa a violência para salvar alguém que está sendo oprimido, se você usa a violência para matar Hitler, se você usa a violência para livrar a população de ditadores, a violência não é ruim. Mas o ruim do Brasil é a criminalidade, porque você usa a sua violência para o mal, para oprimir os indefesos, os que precisam de ajuda. Aí é ruim, mas a violência em si não. É por isso que, meus irmãos, muitos reinos antigamente, muitos não, todos, até o reino de Israel se protegia com armamentos, armas, espada, lanças, porque a violência, ela é um bem, é algo que pode te ajudar, se você usar para o bem, óbvio. E o leão, ele traz essa figura de autoridade, de violência. A violência, ela pode ser usada para o mal, como eu mencionei. É tanto que a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar.
Mas existe uma autoridade que está acima de Satanás, que não é um mero leão, não é mais um, mas é o leão que descendeu de Judá. E é isso que o apóstolo Mateus está querendo dizer. Olhe, existe alguém que é autoridade sobre as autoridades. Jesus, o leão da tribo de Judá. A Bíblia conta que João ele foi arrebatado até o céu e ele viu várias coisas lá no céu, o Apocalipse, os sinais de tudo que ia acontecer. E João ficou muito abalado, muito triste, porque ele olhou em volta e tinha um selo e ninguém era capaz de desatar aquele selo. E João chorou, João ficou muito triste. Mas aí o ancião ele disse: calma, João, existe um que é capaz de desatar todos os selos. É o leão da tribo de Judá. Isso encontra-se, meus irmãos, em Apocalipse 5, versículo 5. Vamos ler. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5 para entendermos melhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, disse João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Quando João se viu sem esperança, chorando, olhando de um lado, de outro, chorando de forma copiosa, porque não encontrava ninguém na terra, no céu e debaixo da terra que tivesse tamanha autoridade de desatar o selo. E quem dirá olhar para os selos, para o livro, para desatá-los? O ancião chegou para João e disse: calma, João, vem um que tem autoridade máxima no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o leão da tribo de Judá. Queria dizer para vocês, meus irmãos, nesse momento, que não há portas fechadas que não possam ser abertas pelo leão da tribo de Judá. E também não há portas abertas que não possam ser fechadas, porque ele é a autoridade máxima. Ele é aquele que veio e conseguiu autoridade. Quando ele morreu, ele foi e ele tomou a chave da mão do inferno de Satanás. Ele venceu a morte. Ele é o leão da tribo de Judá. O apóstolo Mateus deixa isso claro na sua árvore genealógica. Ele é aquele que veio para quebrar cadeias, para destronar reis, imperadores, para mudar o cenário da sua vida. Aquilo que o médico disse que não tem solução, se é uma enfermidade, se é um problema crônico, esse problema eu quero dizer para você que está em aberto, porque a autoridade não é o médico, é o leão da tribo de Judá. Ele tem a autoridade máxima. Mas ainda o apóstolo Mateus, ele nos conta que Jesus ele é o Salvador de todos. Vejamos no versículo 3 ao versículo 6. Diz assim: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom. Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Naasson. Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, que fora da mulher de Urias. Perceba que o apóstolo Mateus ele muda algumas coisas na genealogia, né? Ele difere a genealogia de todas as genealogias existentes na Bíblia e fora da Bíblia pelos historiadores, a genealogia de Alexandre, de vários reis, dos faraós. Mas a de Jesus é diferente, perceba. Ele coloca na genealogia mulheres, que naquela época não tinha valor algum para alguém.
Ele coloca nas mulheres, coloca Ruth, coloca Tamar, coloca Raabe, coloca Batseba, coloca Maria na genealogia. Ele faz questão de citar essas mulheres, porque ele quer mostrar que Jesus veio para todos, para homens, para mulheres, para pecadores, para estrangeiros. Ele coloca Ruth, que Ruth é uma moabita. Ele coloca Tamar, Tamar é uma cananeia. Raabe também é uma cananeia. Ele mostra que Jesus veio para os judeus e veio para os gentios. Nós fomos alcançados pela graça de Jesus por causa do seu infinito amor. Perceba que na genealogia, o apóstolo Mateus ele não faz questão de dizer que Jesus somente é um rei, que veio de uma linhagem real, mas que ele veio também por meio de mulheres, ele veio para todos. Ele coloca mulheres, coloca estrangeiras e coloca mulheres com delitos pecaminosos. Ele coloca Tamar, que foi uma prostituta por ocasião, coloca Raabe, que era uma prostituta de profissão, e coloca Batseba, que foi uma adúltera. Na genealogia de Cristo, Cristo veio para aquela pessoa que você olha para o lado e diz: meu irmão, essa pessoa está fazendo o que na igreja mesmo? Jesus veio para ela. Jesus veio para os pecadores. E Jesus responde isso quando falou que, quando julgaram Jesus, dizendo que Jesus você anda com pecadores, você come com pecadores. Ele disse: olha, eu vim realmente para quem é pecador, não vim para quem é são. Porque os sãos não precisam de médico, mas os pecadores precisam. Ou seja, todos pecaram. Mas quem são os sãos? Os sãos são aquelas pessoas que acham que eu vou ser salvo pelas minhas obras. Jesus disse: olha, para esses aí, realmente, se acha que é bom demais, eu não vim. Mas para aqueles que reconhecem que tem algum pecado, para esse eu vim. Jesus veio para aqueles homens que queriam experimentá-lo. Quando levou diante dele uma prostituta e falou: Jesus, a lei de Moisés manda que a gente apedreje. E o Senhor? Jesus fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos reconheceram que tinham pecados. Todos. Então Jesus veio para essas pessoas. Independente de quem você é, da sua classe social, do seu estilo de vida, do pecado que você já cometeu. Hoje Jesus te chama para mudar de vida, para ter uma vida nova, em santidade. Não importa de onde você veio, talvez você diga: eu sou fruto de um aborto. Meu pai me abandonou, todos me abandonaram, ou talvez eu cresci num orfanato, ou cresci até numa família desestruturada que eu apanhei do meu pai. Meu pai e minha mãe diziam que eu não prestava, que eu não ia ser ninguém. Hoje, Jesus está aqui para mudar a sua realidade, mudar a sua história, mudar a sua vida, porque Ele é o prometido, Ele é o leão da tribo de Judá e Ele veio para salvar todos. A palavra de Deus diz que Jesus não faz acepção de pessoas, Ele quer salvar a todos, Ele vai salvar a todos. E Ele vai salvar você também. Hoje nós vemos que muitas pessoas têm receio de vir para a igreja porque diz que na igreja, eu não vou para a igreja não, porque na igreja as pessoas me julgam, as pessoas fazem isso, fazem aquilo. Sim, porque a igreja é um hospital. Só tem doentes lá. E no dia que tiver alguém que não precise ser corrigido e consertado, essa pessoa está no lugar errado. Essa pessoa é o são, que não precisa de médico. Mas todos os dias nós precisamos do renovo e do perdão de Cristo. Precisamos nos arrepender e voltarmos ao pó, porque não somos nada, somos pecadores. Somos inúteis, no sentido de que acordamos todos os dias dispostos a amar a Deus, mas quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro, nós vemos que nós fracassamos, porque não há um dia sequer em que não pequemos. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós ofendemos a santidade de Cristo. Todos os dias mostramos e provamos com todas as forças do universo que somos merecedores do inferno e da santa ira de Deus. Mas foi por causa de Jesus, o Salvador de todos, como mostra o apóstolo Mateus, que nós fomos comprados, fomos remidos, tivemos nossos pecados apagados, nossos pecados lançados no mar de esquecimento. E eu acrescento, como muitos dizem, Jesus colocou uma placa lá dizendo proibido pescar. Isso daí não tem na Bíblia não, eu que acrescentei. Mas Jesus, ele veio para nos salvar. Ele veio para todos, ele veio para o mundo. Veio para todo o mundo, sem exceção, para salvar aqueles a quem ele escolheu e predestinou desde a fundação dos tempos. Mas Jesus, ele não é apenas o prometido
Ele não é apenas o leão da tribo de Judá que reina com autoridade. Jesus, ele não é apenas o Salvador de todos. Jesus, ele é o Rei dos Reis. Nós podemos acompanhar isso segundo o registro do apóstolo Mateus em seu versículo 6, no primeiro capítulo, diz assim: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, que fora da mulher de Uzias. Jesus é Rei dos Reis, e é uma promessa também para todo o povo de Israel, que Deus mandaria alguém da casa de Davi que se assentaria no seu trono para sempre. É o que ele diz lá em Isaías 9. Deus faz uma promessa que do trono de Davi sentaria alguém que reinaria para sempre. Para sempre. Vamos abrir para conferir? Isaías 9, versículo 7. Diz assim: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Porém, podemos ler também em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Diz o seguinte: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Essa é uma aliança que Deus fez com Davi. E Jesus, ele é o Rei dos Reis que governa a nossa vida. Jesus, ele é a promessa, né? O prometido. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá que reina com autoridade. Jesus é o Salvador de todos e ele é também o Rei dos Reis. Hoje, muitos cristãos só querem o Salvador, que é aquele que o leva para um paraíso, para um lugar mais bacana, um lugar melhor, mas não querem o Rei. Porque no momento que vocês quiserem um Rei, vocês terão que abrir mão de si. Vocês terão que viver para o reino. E o reino de Deus, ele é contrário ao reino do mundo, porque o reino de Deus implica em ganhar para perder, em diminuir para crescer, em morrer para viver, em descer para subir. Requer humildade. E o maior do reino de Deus é aquele que é servo, que se faz servo. Esse é o maior do reino de Deus. E Jesus, ele reina com autoridade, ele reina sobre nós, ele nos salvou, mas ele também é o nosso Senhor, ele é o nosso Rei. Ele é aquele que dá a palavra final. Muitas vezes nós oramos querendo alguma coisa de Deus e a resposta de Deus é não. Pode ser sim também, mas pode ser não. E pode ser até um silêncio, como Deus fez com Jó. Jó perguntou 16 vezes: Senhor, por quê? E ouviu um estrondoso e barulhento silêncio, que é muito mais angustiante às vezes do que o não de Deus. Mas Jesus, ele quer governar a sua vida. E o apóstolo Mateus, ele disse que Jesus, ele é o Rei dos Reis porque ele veio de Davi. E Davi recebeu uma promessa de que quem se assentaria no trono dele governaria para sempre. E a Bíblia não estava falando de homens, porque reinos passaram. Israel hoje não tem mais um rei. Mas Jesus ficou para sempre, porque Jesus disse que o meu reino, ele disse, não é desse mundo. Mas hoje ele governa. Ele governa mais que qualquer presidente, que qualquer governador, que qualquer rei que exista hoje. Porque o reino dele é real e o reino dele é eterno. E todos os reinos que tem aqui na terra são passageiros, todos. E no dia que Jesus abrir a boca, abrir os seus olhos, derramar fogo sobre a terra, nenhum reino vai ser capaz de resistir à santa ira de Deus. Jesus é o nosso Rei. Ele nos salvou, mas ele também reina sobre nós. É aquele que tem a palavra final. E a palavra final de Cristo muitas vezes não vai ser aquilo que você quer. E você vai querer fugir da ordenança de Jesus para a sua vida. Porque você quer um Salvador. Você quer aquele que bata nas suas costas e diga: filho, parabéns, viu? Mas muitas vezes você não quer um rei. Aquele que manda em você. E Jesus, ele é o nosso Rei. Ele quer mudar hoje nossas estruturas, a nossa vida. Realmente ele quer governar. Às vezes a gente diz: olha, Senhor, você governa daqui até aqui. Agora quando chegar na parte do meu trabalho, deixa eu continuar fazendo assim, porque dessa forma aqui eu, por mais seja um pouco ilícito, mas
dá para eu faturar um pouquinho mais, então na minha casa você pode governar tal, agora no meu trabalho fique aí, seja só meu salvador. Assim não dá. Jesus, ele é rei, e ele é rei por completo. Ele quer tomar a sua vida por completo, por inteiro. Ele quer fazer de você uma pessoa nova, ele quer te fazer nascer de novo. Porque não basta você ser um bom camarada. Aquele jovem rico, ele era um excelente camarada, mas ele precisava de algo a mais. Ele precisava largar o que ele tinha, o amor ao dinheiro, e seguir a Cristo com todas as suas forças. Nicodemos, ele era um grande mestre da lei, um conhecedor, mas faltava-lhe nascer de novo. E ele disse: nascer de novo como? Eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Era o mestre da lei, mas ele não compreendia as coisas do reino. Ele não servia a um rei. Mas a partir do momento que ele nasceu de novo, Nicodemos, ele passou a ser um rei. Ele já não era mais aquele maioral, mas para ele conseguir algo, participar do reino, ele precisava ser servo. E para ser servo, precisa descer nas águas. E precisa descer de forma metafórica também. Se quebrantar, descer ao pó, jogar terra na cabeça e mostrar que você não é ninguém sem Cristo, sem o rei. Você precisa de um rei, um salvador, mas também um rei que governe a sua vida. Mas Jesus, ele não é somente um rei. Ele é também o libertador. O apóstolo Mateus fala isso. Vamos ler agora do 7 ao 17. Do 7 ao 17 diz assim: Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Joconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. Desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então Jesus, ele também é um libertador. O apóstolo Mateus mostra que depois de certo tempo, a população foi levada cativa para a Babilônia, para ser escrava. Mas mostra que após a escravidão na Babilônia, veio a saída desse povo para a Babilônia. Ele mostra que de tempo em tempo o povo era livre e ficou preso. E depois foi liberto. Por que precisava ser liberto? Porque existia uma promessa de que Jesus nasceria em Belém. E Jesus não poderia nascer na Babilônia. Antes mesmo de Cristo vir ao mundo, já estava decretada a liberdade do seu povo. Porque Cristo não poderia nascer na Babilônia. Porque existia uma promessa para Belém. Cristo é o libertador, e assim como ele libertou aquele povo da Babilônia, ele pode nos libertar hoje. Não importa qual seja o seu pecado, talvez aquele pecado que você diz: olha, não tem como, eu não consigo me libertar desse pecado, mas Jesus é aquele que pode te libertar de qualquer pecado que você tenha, de qualquer problema, de qualquer aflição. Ele é o libertador. Cristo é capaz de te libertar, meus irmãos. É isso que o apóstolo Mateus está querendo dizer. Quando ele coloca de tempo em tempo, 14 gerações, existe um tempo para tudo debaixo do céu. E hoje é o tempo de sermos libertos das nossas amarguras, da nossa depressão, da nossa falta de fé. Hoje é tempo de voltarmos a Cristo. O mundo procura um Salvador, e nós sabemos hoje quem é o Salvador, quem é o prometido, onde encontrá-lo. É Jesus, o Rei dos Reis, e Ele está aqui. Ele não é só o prometido, ele não é só o leão da tribo de Judá, ele não é só o Salvador, ele não é só o Rei, ele não é só o libertador, mas ele é seu amigo. E hoje ele quer te libertar, hoje ele quer
ter intimidade contigo. Nós temos um rei que é um rei forte, justo, amoroso, libertador. Que possamos hoje nos render ao seu senhorio e andar com ele. Porque por mais que ele seja alguém com autoridade, um salvador, um rei, ele não é alguém que você olha e ele está distante. Não, ele está perto. E ele quer ter realmente um contato real com você. Ele quer tocar em você e mudar a sua vida. Hoje você precisa ter um toque com esse Jesus. Quem é Jesus? Quem é o Jesus prometido? O apóstolo Mateus nos conta através da sua genealogia quem é o Cristo, aquele que haveria de vir e salvar nós de nós mesmos. Que hoje você possa se voltar sem demora para Cristo. Amém.